Boa noite, igreja. Graça e paz. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje aqui, querido? Se levante sua mão para a gente conhecer você. Tem um irmão ali. Tem mais alguém que está nos visitando? Tem uma outra irmã ali atrás. Tem mais algumas pessoas ali no fundo. Sejam bem-vindos, queridos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Meu nome é Renato. Sou pastor auxiliar aqui na Shalom. E pela graça de Deus, gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra. Já queria pedir para você abrir aí a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 13. Então diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Só até aqui. Curva suas cabeças, vamos fazer uma oração. Pai, nós entramos na sua presença, ou melhor, continuamos na tua presença nesta noite, pedindo ao Senhor que venha trazer para nós, Senhor, a revelação da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir nesta noite, enquanto refletimos acerca, Senhor, das tuas verdades espirituais. Eu, na autoridade do seu nome, quero, Senhor, repreender todo o levante do inimigo contra esta palavra, contra a vida dos seus filhos que estão aqui, para receber a revelação que o Senhor tem para nós hoje. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer para nós entendimento e compreensão, Senhor, e profundidade na revelação que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Que venhamos nesta noite receber na íntegra, Pai, a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós aqui, e que o seu Espírito Santo possa nos ajudar a aplicar essas verdades na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, crendo, Senhor, que o Senhor fará isso em nome de Jesus. Amados, esta passagem aqui, um versículo apenas, bem curtinha a passagem que nós vamos usar hoje para refletir na palavra. E esta passagem diz, o Senhor diz que o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus se assemelha a algo. O que é esse algo? A um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. E tendo encontrado este tesouro, este homem fez o quê? Se encheu de alegria. Colocou de volta este tesouro escondido naquele campo que ele encontrou, e saiu dali, vendeu tudo o que ele possuía, e assim ele, retornando ao proprietário daquele campo, ele comprou aquele campo. E aqui o Senhor encerra a parábola. A parábola, querido, do Senhor são verdades espirituais que ele conta, e ele contava para os discípulos, para exemplificar, para ensinar para eles princípios espirituais de uma maneira simples que eles pudessem compreender. Mas nós olhamos para essa parábola aqui e talvez fica um pouco confuso nós entendermos por que este homem encontrou esse tesouro enterrado e por que depois de tê-lo encontrado ele devolveu esse tesouro para o solo. Afinal de contas ele encontrou, e achado não é perdido, não é assim? Achado não é roubado, o ditado não diz. E queridos, essa prática de enterrar o tesouro era algo comum da época de Jesus. Quando nós pesquisamos o porquê, o contexto da cultura da época, a gente aprende que o enterrar as riquezas, os tesouros, era algo comum nesse tempo. Por questões de segurança, muitas vezes os homens iriam lá e enterravam as suas riquezas. Porque se aquela cidade, aquela região passasse por uma invasão, passasse por uma guerra, as suas posses não eram levadas, as suas posses não eram retiradas como um despojo de guerra. Então isso era uma prática comum da época. O maior problema nisso era que esses homens faziam isso, enterravam seus bens e, lógico, por segurança, colocavam lá os recursos deles na terra, porque não era comum e não era fácil acesso aos bancos.
Por isso que quando Jesus conta aquela parábola dos talentos, e ele dá para 3 homens talentos, um deles pega o talento e enterra. Ele não queria que brotasse uma árvore de talentos, querido. Ele enterrou porque essa era a forma dele, de que falar assim: eu vou guardar o talento do Senhor, para quando ele voltar, eu devolver para ele. Eu não vou ficar com ele no meu bolso para não ser roubado. Eu não vou guardar na minha casa também, porque se alguém invadir a minha casa, eles podem levar embora. Então eu vou enterrar num lugar onde só eu sei. E aí quando o Senhor voltar, eu entrego de volta para ele. Esse foi o pensamento daquele homem. Mas o que não acontecia era que esses homens não pensavam que se algo acontecesse com eles e eles viessem a morrer, esses tesouros ficariam lá, errados. Talvez esse fosse o caso aqui desta parábola que o Senhor está contando. Talvez o tesouro tivesse ficado lá esquecido, em segredo, em algum local daquelas terras. E a lição que esta passagem vai trazer para a gente hoje, amado, é que qual foi a atitude deste homem que encontrou esse tesouro? O que a atitude que esse homem teve após localizar este tesouro tem para nos ensinar também? Nós lemos aqui já. Quando ele encontrou esse tesouro valiosíssimo, o que ele fez? Ele saiu, devolveu de volta o tesouro, saiu e vendeu tudo o que ele tinha, para que ele pudesse assim comprar aquele terreno. E uma pergunta que fica para nós iniciarmos a nossa reflexão, de uma forma de aplicar esta verdade nas nossas vidas é: o que nós estamos, queridos, dispostos a fazer, ou a abrir mão, ou até mesmo perder, para que possamos conquistar o reino de Deus? Porque precisamos lembrar que Jesus contou esta parábola para ensinar para nós verdades acerca do reino de Deus, não sobre riquezas, não sobre finanças, não sobre como você ser uma pessoa boa e esconder as suas riquezas. A parábola aqui é para nos ensinar verdades acerca do reino de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa refletir é o que nós estamos dispostos a fazer, para que possamos vir a conquistar o reino, a alcançar o reino, a garantir a nossa permanência ou entrada no reino. O que você está disposto, querido? Lá em Mateus 11:12 você vai ler que o Senhor Jesus diz que o reino do céu, ele é tomado por esforço, ele é tomado à força. E a partir disso a gente já entende que o Senhor está mostrando que há uma condição para que todos possamos entrar no reino dos céus. Há uma condição para isso. Qual é essa condição? É que somente com muito empenho e esforço da nossa parte poderemos alcançar o reino dos céus. Somente com muito esforço, queridos, da minha e da sua parte, nós vamos conseguir entrar no reino. Como cristãos, amados, a nossa maior esperança é sermos levados, amém? Quem aqui gostaria de ser arrebatado para o reino dos céus? Parar de viver aqui nessa terra sofrendo? É a nossa esperança, queridos. Se não é a de muitos aqui que não levantaram a mão, precisa ser. Essa precisa ser a nossa esperança, sermos levados para o reino, para a nossa casa, para o nosso lar, para as moradas celestiais que o Senhor está nos preparando. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nos empenhar, nos esforçar. Em que direção nós vamos fazer isso? Como podemos nos esforçar para garantir este acesso? Como podemos fazer para conquistar a nossa entrada neste reino? O Senhor Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, este que estás nos céus. Queridos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Há muitas coisas, queridos, que precisamos observar nas nossas vidas para podermos entrar na presença de Deus nos céus.
Muito além de levantar as nossas mãos aqui no dia de entregar a vida para Cristo, muito além de vir aos domingos buscar ao Senhor ou buscar a bênção, há muitas coisas que vão dizer se nós iremos entrar ou não no reino dos céus. Até mesmo você está dizendo o tempo todo: Senhor, Senhor. Nada disso, queridos, pode dizer e garantir que nós teremos esta entrada no reino dos céus, porque o Senhor diz: para garantir a entrada no reino dos céus é necessário esforço. É necessário esforço. E com essa parábola ele está ensinando para nós aqui que muito mais do que esforço, é necessário você abrir mão de muitas coisas. Nessa parábola, o tesouro escondido, ele foi encontrado por um homem, a Bíblia fala, sem nome. A Bíblia não fala o nome deste homem, não fala nenhuma característica dele, a não ser o caráter desse homem. É a única informação que a Bíblia nos dá acerca do homem que encontrou este tesouro, foi lá e fez o que era necessário para poder voltar e adquiri-lo. É o caráter dele. Nós não sabemos quem escondeu aquele tesouro ali, ou o que este homem estava fazendo naquelas terras. Isso nós não sabemos, a Bíblia não nos fala. Porque talvez ele estava cavando ali, porque talvez ele estava trabalhando naquela terra, ou então somente passando por aquele lugar. Mas isso, queridos, não é o mais importante. Há um grande valor aqui no caráter deste homem. Há um grande valor nas atitudes deste homem aqui da parábola. Porque ao encontrar o tesouro, ele poderia simplesmente pegar e falar assim: achado não é roubado, e ir embora. Ele poderia simplesmente fugir com o tesouro sem dar satisfação a ninguém, mas o que ele fez? Ele escondeu de volta. Na cabeça dele ele falou assim: eu preciso adquirir estas terras, porque eu vou adquirir a terra e automaticamente tudo que há nela vai ser meu, incluindo o tesouro. Mas ele deve ter pensado consigo mesmo: mas o que eu vou precisar fazer para adquirir esta terra? A Bíblia fala, queridos, que aquele tesouro ele era de valor incalculável. O tesouro, querido, que nós, aplicando essa parábola nas nossas vidas, precisamos encontrar, ele não tem preço. O tesouro que nós precisamos encontrar, o valor dele é incalculável, mas existe o preço que precisamos pagar por ele. Há uma diferença entre preço e valor. Quem hoje veio para a igreja na hora que estava chovendo? Você tinha um guarda-chuva? Você que não tinha, por que você não tinha? É muito caro para você comprar? Não, né? Você pode comprar um guarda-chuva, não pode? E por que você não comprou? Por causa do preço? Não, porque você não deu valor. Talvez porque você não precisava. Mas hoje, você viu o que é importante não é o preço, é o valor que ele tem para um dia de chuva. Então, queridos, esse homem olhou para o valor daquilo e ele falou: eu preciso fazer o que for preciso para adquirir esse terreno, essas terras. E ele foi e vendeu tudo o que ele possuía. Amado, não sei você, mas imagina assim, se você ouvir de alguém falar para você assim: olha, para você entrar na presença de Deus, para você garantir a sua salvação, tudo que você tem na sua vida, abre mão agora. Seu trabalho, sua casa, seus bens, suas posses, seus diplomas, seu carro, deixa tudo para trás. Isso não é incomum, queridos. O Senhor Jesus fez isso com muitos dos discípulos dele. Muitos dos discípulos do Senhor Jesus ouviram da boca dele dizer isso assim: vem, me segue. Mas Senhor, deixa que eu enterrar meus mortos. Não, me segue. Senhor, deixa que eu passar aqui a minha empresa de pesca aqui para frente, deixa eu vender essa empresa. Não, vem, me segue, deixa tudo para trás. Ah, queridos, um preço a ser pago para que possamos receber o valor deste tesouro escondido. A Bíblia diz: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino dos céus.
Mateus 4,17. E ainda em Lucas 17 ele diz: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, eis eu aqui, ou ele está ali, pois o reino de Deus já está entre vós. Os discípulos aqui, queridos, nessas passagens não estavam entendendo que a presença de Cristo ali com eles já simbolizava a chegada do reino dos céus. A presença de Cristo na terra já determinava o estabelecimento do reino de Deus. Jesus, amado, Ele é a própria personificação deste reino. Jesus em si, Ele é a personificação do reino dos céus, ou do reino de Deus, como diz nas passagens que nós lemos aqui. E Ele veio não apenas anunciar o reino, Ele veio estabelecer o reino de Deus, e fazer este reino conhecido por nós. Conhecido por nós. Todo aquele, queridos, que possui suas riquezas, todo reino, na verdade, ele possui as suas riquezas, ele possui o seu tesouro, o local onde o rei deste reino acumula as riquezas que os súditos trazem para o reino. Você vê o Reino Unido, a Inglaterra, lá eles têm a coroa do reino, os tesouros do reino, e nas épocas anteriores era a mesma coisa. O reino de Davi, por exemplo, era um reino próspero. O reino de Salomão era um reino muito próspero, cheio de riquezas. E o povo que era abençoado, que vivia naquele reino, eles traziam suas riquezas, depositavam também no tesouro do reino. Todo reino possui as suas riquezas. O que eu quero dizer com tudo isso, queridos? Que com o reino de Deus não é diferente. O reino de Deus também possui riquezas. O reino de Deus também possui tesouros. O reino de Deus também é próspero. O tesouro que é Jesus Cristo está neste mundo. Ele veio do Pai, queridos, e Ele está aqui. O tesouro nesta parábola é Cristo. O tesouro nesta parábola é a salvação que Cristo veio nos trazer. O tesouro que nós lemos aqui é a redenção das nossas almas através do sacrifício da cruz. O Senhor, Deus, escondeu o seu tesouro aqui na terra, para que nós pudéssemos achá-lo, para que nós pudéssemos encontrá-lo. E agora a pergunta que fica mais uma vez para nós é: o que nós vamos fazer diante disso? Qual vai ser o nosso comportamento uma vez que achamos um tesouro de valor inestimável? Aquele, queridos, que encontra Jesus, encontra o tesouro que está escondido. Para todos aqueles que no estado de cegueira espiritual não conseguem enxergar, não conseguem entender e compreender a graça de Deus, e colocam seus olhos em riquezas materiais, colocam seus olhos em finanças, não enxerga o maior tesouro que Deus já nos deu, o seu Filho. Não consegue compreender que já talvez até mesmo encontrou a maior das riquezas que este mundo teria para nos oferecer. E eu te pergunto, querido, como é que você está se relacionando com este tesouro que você encontrou? Qual é o valor que você tem dado para este momento aqui, de estar desfrutando da presença dEle, da palavra dEle, Ele que é o nosso maior tesouro? Aquele que encontra Jesus, amado, encontra um tesouro. Na verdade, encontra o tesouro. Você pode ser muito próspero, rico, abençoado, com muitos recursos financeiros, com bens e propriedades,
e deitar sua cabeça no travesseiro à noite e se achar o mais miserável dos homens. E pelo contrário, você pode ter muitas dificuldades na sua vida. Você pode ter algumas necessidades financeiras a serem supridas. Você pode não ter tudo que você gostaria, apenas o que você necessita, que é o que Deus promete. E ainda assim, se sentir o mais próspero dos homens. Porque há um diferenciador nessas duas histórias, queridos, que é o tesouro que cada um tem. E nós vemos que Deus, querido, Ele deu este tesouro para nós. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas Mateus 6,21 diz: porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. O tesouro de Deus, querido, foi enviado para esta terra. O que Deus tinha de precioso, Ele escondeu aqui na terra, para nos dar a oportunidade de encontrarmos este tesouro. Aquilo que Deus tinha de mais valioso, o seu único filho, Ele colocou nessa terra. E neste princípio de Mateus 6 aqui, nós entendemos o amor de Deus, porque o próprio Senhor diz assim: onde estiver o tesouro de uma pessoa, ali vai estar o coração dela. O coração de Deus, queridos, Ele está voltado para nós no momento em que Ele colocou aqui nesta terra a nossa disposição, para que pudéssemos encontrá-lo, o seu maior tesouro. No momento em que Deus envia Cristo para esta terra, queridos, Ele esconde um tesouro de inestimável valor. Tudo isso por amor de nós, para que pudéssemos encontrá-lo, para que pudéssemos valorizá-lo, pudéssemos tê-lo em estima e como algo mais precioso nas nossas vidas. Não sei se você está entendendo isso. Deus, em seu grande amor por nós, enviou o tesouro, o seu único filho, para este campo, mas não foi para escondê-lo de nós, foi para que pudéssemos encontrá-lo, porque de outra forma não o encontraríamos. O tesouro permaneceria oculto aos nossos olhos, mas hoje ele está aqui, queridos, à sua disposição, para que você o encontre, para que você desfrute dele, para que você mergulhe nas riquezas, porque o tesouro, queridos, quando ele é encontrado, ele passa a fazer a sua vida diferente. Imagina você, né, no nosso caso, pelo menos não o meu, que faz uma fezinha lá e ganha na Mega Sena, a sua vida muda, transforma. Uma coisa que você nunca mais vai precisar se preocupar é em ganhar dinheiro, só em gastar. Já pensou? Que difícil vai ser a sua vida. Quando um tesouro, queridos, é encontrado por alguém, a vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Vamos falar do que é físico, as necessidades supridas. Fome nunca mais. Privação nunca mais. Dormir pensando em pagar as contas, nunca mais. Quando você encontra este tesouro que é Cristo, que Ele não nos promete riqueza, mas Ele nos promete paz de espírito, nos promete, queridos, gozo na presença de Deus, nos promete alegria eterna, nos promete shalom, a paz que excede todo entendimento, nos promete a vida eterna na presença de Deus. É isso que Ele nos promete. Não sabemos o que passou na cabeça daquele homem que achou aquele tesouro que estava enterrado. Só podemos imaginar o que passou. Uma coisa que nós podemos concluir é que ele decidiu, a partir do momento em que ele encontrou aquele tesouro, fazer o que fosse necessário. Ele decidiu fazer o que fosse preciso para adquirir aquele campo. Amado, ele sabia
quando ele olhou para aquele tesouro, parafraseando, né? Ele deve ter pensado: isso daqui vai resolver a minha vida por completo. Com isso daqui, eu vou abençoar a minha família inteira, a minha cidade, a minha nação. Isso aqui vai me suprir em todas as minhas necessidades. Então eu preciso fazer o que for necessário. Querido, eu quero perguntar para você, se tem alguém que pode fazer tudo isso que eu falei aqui para nossas vidas, suprir as nossas necessidades, resolver as nossas crises, curar a nossa alma, transformar a nossa vida mais do que Cristo? Sim ou não? Não tem. Agora, o porquê que muitos de nós não estão dispostos a pensar como este homem e falar assim: eu preciso fazer o que for preciso para adquirir este campo? Onde está esse terreno? E qual é o campo, queridos, que nós precisamos adquirir? Onde é que está o tesouro? É o reino. É o reino de Deus. É a presença de Deus. A partir daquele momento o homem decidiu que tudo o que ele possuía não era nada. Não era nada comparado à grandeza daquele tesouro escondido. Talvez, amado, você esteja satisfeito com a sua vida, porque você tem posses, porque você está bem suprido financeiramente, porque você está bem suprido talvez até emocionalmente, porque você está passando um momento de boa estabilidade na sua vida. Mas saiba, queridos, que isso pode mudar a qualquer momento. Ele estava disposto a abrir mão de tudo que ele possuía, de tudo que ele tinha, para que ele pudesse adquirir. Onde é que está, querido, a sua confiança? Está em você mesmo? Está no seu braço forte? Ou a sua confiança está no reino de Deus? E nos princípios e nos valores do reino de Deus? Este homem sabia que ele só poderia usufruir dos benefícios daquele tesouro a partir do momento que ele estivesse a posse daquele campo. Eu quero dizer para você, queridos, que nós só vamos usufruir do tesouro que Cristo tem para nós, das riquezas do reino de Deus, quando fizermos parte do reino, quando entrarmos neste reino, quando adentrarmos nele, quando o possuímos. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele é conquistado por esforço. E quanto a nós, qual a nossa atitude então, quando nossos olhos contemplam aquilo que estava escondido e entende o seu grande valor? Como você tem vivido a sua vida cristã, amado? Será que você já compreendeu o valor deste tesouro que você encontrou? Será que você já entendeu a preciosidade e a grandiosidade desta riqueza que se colocou diante de você a partir do dia que você encontrou a Cristo? Ou seus olhos ainda estão nas riquezas deste mundo? Ou seus olhos ainda estão nas posses deste mundo e nos valores deste mundo? O que faremos quando descobrimos o amor de Deus para com as nossas vidas? Aquele homem foi capaz de vender tudo que ele possuía e adquirir aquele terreno onde estava aquele tesouro. Amado, isso aqui Jesus está dizendo não é para nos incentivar a pensar que a salvação ela é comprada. Não é para isso, porque na verdade este tesouro ele é de um valor incalculável. Ninguém pode comprá-lo. Ninguém pode pagar por ele. Ninguém poderia pagar este preço, uma vez que ele já foi pago pelo próprio Senhor Jesus. Valor incalculável. E aqui, querido, está o fato de vender ou de deixar tudo que este homem teve. Esta postura no seu caráter.
de não pegar aquele tesouro e sair correndo, não, ele foi, deixou lá guardadinho no lugar onde ele encontrou, saiu e vendeu tudo que ele possuía. Aí você fala, mas Renato, o certo não era ter contado para o dono do terreno que ele tinha encontrado? Não era. Que se um homem encontrar um tesouro e ele tiver dos batentes da porta para fora, ele é daquele que o encontrou. Se tivesse do batente da porta da casa para dentro, era do dono da casa. A lei deixava claro para este homem aqui que ele, se ele quisesse pegar o tesouro e apenas sair, ele poderia. Mas ele fez mais. Ele deixou lá, vendeu o que ele tinha, voltou e possuiu aquele terreno. A salvação não pode ser comprada, queridos. Nós precisamos cumprir e pagar o preço para nos enquadrarmos nos padrões de Deus, para nos enquadrarmos nos princípios de Deus e assim conquistarmos o reino. E assim adquirirmos este campo, onde o tesouro está. Não, Renato, Jesus sim, igreja não, está fora. Eu sirvo a Deus do meu jeito, na minha casa, eu leio a Bíblia lá em casa, eu não quero vir para a igreja, vocês aí da internet. Não existe esse negócio, queridos, de querer o tesouro, sem comprar o terreno. Quando encontramos o tesouro, somos convidados a deixar tudo o que temos para fazer parte dele. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Queridos, a primeira vez que eu li esse versículo foi no dia que eu entrei na igreja querendo me converter. E eu não entendi nada que estava escrito aqui. Eu falei, mas Jesus, se eu quero salvar, eu vou perder. Se eu perder, eu vou salvar. Como que é isso? Eu não entendo nada. E hoje, queridos, a gente consegue compreender que aquele que quer salvar a sua própria vida, buscando ficar fora do reino, queridos, esse vai a perder. Mas aquele que, assim como este homem que vendeu tudo, que abriu mão de tudo, fala: Senhor, eu quero perder a minha vida, eu abro mão de fazer a minha vontade, eu abro mão de fazer aquilo que eu quero com a minha vida para entregar ela nas tuas mãos, no teu reino. Eu coloco a minha vida a serviço do reino. Esse a encontrará, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Deus não fica devendo nada para nós, queridos. Você tem consagrado aqui, você tem entregado coisas aqui, tempo, você tem entregue dinheiro, você tem entregue a sua vida, queridos, à disposição do reino. Saiba que Deus virá na glória do Pai com seus anjos, e então Ele vai te entregar a sua recompensa. Deus não vai ficar devendo nada para nós, queridos. Ele não vai. Estava lendo Mateus 16, do 24 ao 27. Ele não vai ficar devendo nada para nós. Por isso eu quero reforçar mais uma vez a pergunta que eu fiz para você no início. O que você está disposto a fazer, abrir mão, ou até mesmo perder, para que possas conquistar o reino de Deus? Como você tem vivido? A sua vida está refletindo a resposta que você gostaria de dar para essa pergunta aqui? Porque o que a gente fala, queridos, muitas vezes não condiz com o que a gente vive. Você sabe a resposta que você gostaria de dar a essa pergunta, mas a sua vida condiz com esta resposta? E qual é o
preço deste campo, hein? Quanto foi que esse homem precisou pagar por este campo, por estas terras, para que ele pudesse adquirir o reino? O que temos em nossas vidas que poderia talvez nos convencer de que não vale a pena abrir mão de tudo por causa deste tesouro? O que tem na sua vida, queridos, de tão bom assim, que tem te convencido a não abrir mão de tudo para conquistar este tesouro? Põe na balança, amado, o que é que tem na sua vida de tão bom assim, que está te impedindo de dizer: Senhor, eu quero viver uma vida cristã de verdade. Eu tenho vivido, Senhor, de uma maneira egoísta, somente para fazer a minha vontade. Se eu tenho vindo na sua presença, é somente para buscar satisfazer aquilo que eu preciso. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero fazer o que for preciso para adquirir este tesouro, para de verdade fazer parte deste reino. Porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo que não tem nada de tão excelente assim, não tem nada que possa me convencer mais a não tomar essa atitude, de entregar tudo, toda a minha vida nas tuas mãos. Querido, sabe um homem que pensava dessa forma? Filipenses 3, abre comigo aí. O apóstolo Paulo pensava dessa forma. Filipenses capítulo 3, versículo 7 em diante diz: Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores. Quais valores? No versículo 5, o apóstolo Paulo está falando que ele era um homem muito religioso, que ele era fariseu, zeloso pela lei de Moisés, que ele frequentava a sinagoga, que ele era mestre na lei, valores humanos, religiosidade, autoafirmação, autoconceito, autoimagem. E ele estava dizendo aqui, depois que ele encontrou este tesouro valioso, ele falou: essas coisas para mim eu considerava importante, mas hoje eu tenho elas como perda, porque eu decidi perder todos esses valores do mundo. Querido, o que é valoroso para você hoje? O que você considera importante na sua vida hoje, que tem te tirado deste reino, que tem te impedido de encontrar e valorizar este tesouro valioso, de valor incalculável? O que tem te impedido, amados? O apóstolo Paulo disse assim: Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu decidi perder todos esses valores, os quais eu os considero como esterco. Todas essas coisas, amados, que nós antes valorizávamos no mundo, precisamos hoje ter isso como esterco, como nada. Por quê? A fim de ganhar a Cristo. É isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer todos os dias. Considerar esses valores que têm te tirado da presença de Deus como perda, como nada. Por quê? Porque assim você vai poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E qual é esse campo? Isso não responde essa pergunta. Qual é o preço dele? Amados, este mundo e esse sistema do mundo em que nós vivemos, esta é a terra, este é o campo onde está o tesouro, não está em outro lugar. Ele vai nos custar nada mais, nada menos que tudo. Tudo. Você quer ganhar a Cristo, querido? Esteja disposto a abrir mão de tudo.
Porque é isso que o mundo vai te exigir quando você decidir tomar posse desse tesouro. Talvez você tenha que abrir mão das suas amizades. Talvez você tenha que abrir mão do seu emprego. Talvez você tenha que abrir mão lá da sua fonte de renda. Talvez você tenha que abrir mão de familiares. É tudo. Este mundo, queridos, ele não vai te entregar isso fácil. Ele vai falar: o preço é alto, eu quero tudo. E nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo para poder conquistar o reino de Deus. Os maiores companheiros dessas pessoas que têm valores no mundo hoje em dia, quais são, amado? A dor, o sofrimento, a tristeza, falsas alegrias, falsas amizades, relacionamento de aparência, uma vida de futilidades, de status, de seguidores, invisíveis, inúteis. O mundo, querido, está sob a influência maligna. Ele anda na escuridão, buscando satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios desejos, buscando alegrar-se a si mesmo e preencher os seus vazios em baladas, em curtições, em prazeres, em conquistas materiais. É assim que o mundo anda e os seus valores são esses. Para conquistar, querido, este tesouro de valor incalculável, você terá que abrir mão de tudo que é valioso para você neste mundo. Você terá, para conquistar o reino de Deus, amado, estar disposto a abrir mão de tudo. O que tem te segurado? O que tem segurado você fora deste reino? O que tem te puxado para fora? Você que está dentro, você tem que abrir mão de tudo, porque se você quiser este tesouro, você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço, e o preço é alto, querido. O preço foi de cruz, o preço foi a morte do Senhor naquela cruz, o seu sangue derramado, as chicotadas que Ele levou. O preço foi alto, e este mundo não vai cobrar menos de você do que cobrou do Senhor. Para conquistar esse tesouro de valor inestimável, você terá que abrir mão de tudo que é valioso. Isso não deveria ser difícil para nós, quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo entendeu. Porque ele disse: para mim é esterco. Tudo que eu considerava valioso hoje para mim é perda. Pode levar. É o status, pode levar. É a fama, pode levar. São as amizades do mundo, leva embora. Prazeres do mundo não me fazem mais falta. Reconhecimento do homem pode levar embora também. Falsas amizades já não me fazem mais falta. É isso que o Senhor quer, queridos. Esses dias eu refletia numa série que eu assisti por curiosidade, que estava vendo uma bonequinha do Satanás aí em tudo que era rede social. E eu fui assistir. E, né, se você já viu, você já sabe do que eu estou falando. Pessoas dispostas a fazer tudo que fosse necessário para conquistar aquilo que para elas era importante. Quando nós não temos nada a perder, querido, nós nos tornamos essas pessoas dispostas a fazer tudo. Coisas que às vezes não imaginamos que seríamos capazes. As pessoas daquela série lá se mataram, traíram umas às outras. Tudo aconteceu lá. Violência, morte, de tudo. E você vê que aparentemente eram pessoas que não teriam essa aptidão
para esse nível de atitude, mas elas não tinham nada a perder. A única coisa é que a motivação ali era errada. A motivação ali. E fica um alerta para você, queridos. A Coreia do Sul, que foi quem fez essa série, é o país em percentual mais cristão do mundo. E lá no meio, onde eles estavam mostrando que tudo que eles querem ali, na verdade, não é Cristo. Onde lá no final você vê algumas cenas de um homem oferecendo a Cristo para aquele homem que estava lá derrotado, acabado, lá jogado no chão e ele não quis. Você vê um homem que orava e depois lá praticava o que era mal. A motivação era errada, mas a atitude é o que Deus espera de nós. Estarmos dispostos a fazer o que for preciso, porque não temos mais nada a perder. Por que eles matavam? Por que eles morriam? Por que eles participavam daquelas brincadeiras? Porque não tinham nada a perder. E quando nós, queridos, crentes, servos de Deus, não tivermos mais nada a perder, porque já consideramos o mundo como perda, como esterco, nada vai nos parar, nada vai nos paralisar, nada vai nos impedir de conquistar e viver os frutos do tesouro que há no reino de Deus. Quando não tivermos nada a perder, só quando não tivermos mais nada a perder. O que essa série ensina? Que na verdade aquela nação que é a mais evangelizada em percentual, o que eles querem na verdade não é Cristo, é dinheiro. É isso que ela ensina. Muitos ali daqueles que estavam perrapados, falidos, poderiam ter ido para as igrejas e não participar daquilo ali, como válvula de escape. Não é? Mas a mensagem é esta. O que os sul-coreanos querem mesmo não é Cristo, é dinheiro. Ainda em Filipenses, capítulo 3, quero ler o versículo 13 e 14 com você. Versículo 13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O prêmio ali, queridos, naquela série era o dinheiro. Money, 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 money. Mas nós sabemos qual que é o prêmio que nos espera. Se você não sabe, você precisa saber. Eu quero te contar hoje o prêmio que te espera, o porquê você precisa estar disposto a vender tudo, a largar tudo, a perder tudo, para ficar com o tesouro que eu estou apresentando para vocês hoje aqui. Vocês que entraram hoje aqui, que ainda não conhecem a Jesus, Ele é este tesouro, e para tomar posse dele, vocês precisam compreender o valor que Ele tem, porque valor é diferente de preço. Aquele homem, queridos, ao encontrar aquele tesouro, voltando para a Bíblia, deixa a série de lado, apaga aí da sua mente, foi só um exemplo, o guardou e o preservou com alegria, saiu em busca de fazer o que fosse necessário para adquirir aquele terreno. E se você ainda não havia encontrado, amado, você aqui hoje, este tesouro escondido, quero te dizer que hoje ele está revelado para você e resplandecente diante dos seus olhos. Hoje há um convite dos céus para nós. Há um prêmio para aqueles que encontrarem o tesouro, para aqueles que vencerem, para aqueles que forem fiéis, para aqueles que não têm nada mais a perder. O tesouro, queridos, nos convoca hoje. Palavras do apóstolo João em Apocalipse 21. E eis que vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens,
pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Parte do tesouro, tem mais. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, é o que perder, querido. É aquele que não está disposto a gastar tudo. É aquele que não tem tudo como perda. É aquele que quer ficar com um pé na igreja e outro lá fora para garantir. Vai que a igreja não dá certo. Esse negócio de ser crente, nunca se sabe, né? É para essas pessoas? Não. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amado, aquele homem que achou esse tesouro, ele não tinha nome, mas ele tinha um caráter que agradou a Deus por causa da sua atitude. Aqui na terra, queridos, talvez as pessoas, quando olham para nós, não enxergam o valor que Deus enxerga em cada um de nós. Deus enxergou um valor na minha e na sua vida, e Ele colocou um tesouro guardado e não escondido, porque Ele quer que seja encontrado na frente de cada um de nós, porque Ele quer que nós sejamos vencedores. Ele quer que nós sejamos fiéis. Ele quer que nós possamos estar na presença dEle, no reino dos céus, neste lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte, neste lugar onde o próprio Deus estará conosco, e Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá, queridos, Ele vai nos dar uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca, queridos, no contexto da cultura judaica, do povo hebreu daquela época bíblica, ela tinha dois significados. Um deles era que quando uma pessoa iria participar de um julgamento, para ser julgada por alguma causa, se ela fosse condenada, ela receberia uma pedrinha preta, simbolizando a condenação. Se ela fosse absolvida, ela receberia uma pedrinha branca. É uma interpretação. Tem outra também que diz assim, que quando alguém preparava um grande banquete, uma grande festa, e convidava muitas pessoas, e para que não entrasse nesta festa e nesse banquete qualquer um que não fosse convidado, ele dava para os seus convidados uma pedrinha branca. Esse convidado trazia, e ela era o convite de entrada para a festa. E uma outra coisa que a Bíblia mostra aqui, que nesta pedrinha branca há um novo nome. Além do fato dela simbolizar a nossa redenção diante de Deus, a nossa absolvição diante de Deus, além do fato dela simbolizar o ingresso da nossa entrada para a ceia do Cordeiro, nela há um nome, queridos, que somente aquele que recebe vai saber. Um nome pelo qual apenas Deus irá nos reconhecer. Imagina que você nesta terra, queridos, recebe muitos nomes aí das pessoas. Lá vai o crente, lá vai o santinho, lá vai isso, lá vai aquilo. Alguns que não aceitam que a sua vida mudou ainda te chamam pelos seus nomes lá do passado. Mas Deus, queridos, Ele vai te chamar pelo seu nome, aquele nome que só você conhece. Quando você chegar para receber, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a sua recompensa por ter sido fiel e ter adquirido este tesouro, Deus vai olhar para você e vai: vem, meu filho abençoado, vem aqui, meu filho perseverante, vem aqui, fiel, vem aqui, meu filho, meu adorador, minha adoradora. Qual será o seu nome, queridos, quando Deus te entregar essa recompensa aqui, naquele dia, lá nas bodas do Cordeiro?
Quando você puder dizer: Senhor, eu me esforcei, eu fiz o que foi necessário, adquiri o reino, paguei o preço, experimentei o tesouro e agora eu estou aqui. Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Olha a cidade santa que eu preparei, a Nova Jerusalém. As moradas celestiais são a recompensa daqueles, queridos, que decidem ter o mesmo caráter deste homem aqui, que encontrou este tesouro e fez o que foi preciso para tomar posse dele. Se coloque de pé.